Paulo, explica o filibuster, porque é uma pergunta assim, recorrente. As pessoas perguntam muito o que é o filibuster. É interessante a gente explicar isso, eu acho. É importante. Eu acho que vale explicar para vocês o seguinte, gente. Aqui no Senado, né? No Senado americano, diferente da casa, no Senado você não tem tempo, limite de tempo para os senadores falarem. Então, toda a matéria que vai para votação, elas podem ser discutidas de forma indefinida. O limite do tempo para o sujeito falar é o limite que ele aguenta ficar fisicamente falando e discursando e debatendo e falando lá no Senado. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Rand Paul já chegou a usar sonda. Ele usou a sonda. Ele ficou, acho que, mais de 12 horas falando, ou bem mais que 12 horas falando direto. Eu não me lembro quantas horas ele ficou falando. Muitas horas. Muitas horas. Então, com isso, quando você tem 50 senadores republicanos que podem falar indefinidamente sobre os temas, você simplesmente acaba com a possibilidade de qualquer tema ser votado. E o nome disso é filibuster, é isso que é o filibuster, quando o sujeito fala sem parar, e aí você imagina, sei lá, se cada um ficar 20 horas falando, você tem inúmeras sessões no Senado, o assunto não é votado, a pauta do Senado não anda, e por isso as coisas acabam não sendo submetidas à votação. E você pode quebrar esse filibuster com um voto. Então, o que acontece é o seguinte, se os democratas usarem a nuclear option, que eles chamam, que é basicamente, e isso eles podem fazer com a maioria simples, ou seja, 50 senadores democratas que eles têm, mais a Kamala Harris como tiebreaker, decidirem que vão usar a nuclear option, eles podem cancelar, anular essa como é que diz? Essa estratégia. Esse procedimento. Né? Esse procedimento existe uma... Perdão, Marcelo, existe uma regra no regimento do Senado americano, a tal da regra 20, né, que diz que qualquer tema pode ser decidido por maioria simples no Senado. Então, em suma, a maioria simples, ou seja, 50 mais um senador podem decidir acabar com o filibuster. E isso seria o que se chama de opção nuclear, nuclear option. É isso que é chamado assim. E os democratas fizeram isso, por exemplo, para a nomeação dos juízes em 2013 ou 2014. Harry Reid. Exatamente, o Harry Reid. 2013 ou 2014, os democratas queriam a nomeação, e aí eles usaram o nuclear option para você acabar com a necessidade de 60 votos, que sempre foi o necessário para você nomear um juiz. Ou, na verdade, nomear qualquer membro indicado pelo executivo. E aí, quando eles acabaram com isso, os republicanos, graças a isso, o Donald Trump foi o recordista em nomeações de juízes aí na história americana, porque os republicanos, a partir daí, precisaram só da maioria simples, e como controlavam o Senado, nomearam todo mundo ao Senado. Tá bem explicado, Ana? Ou faltou mais? Não, tá bem explicado, tá muito bem explicado. E só lembrando que nesses 4 anos de Donald Trump, os democratas emperraram muitas coisas aí usando exatamente o filibuster, né? Muita coisa ficou travado ali porque eles usaram o filibuster. E agora que os republicanos estão usando exatamente para frear essa agenda louca aí do pessoal Yankee, né, que eu falo, o filibuster virou racista, que é o que eles pregam agora. Tudo é racista. O filibuster é racista. Não, então o que eu estava dizendo que chega antes... a ser um ridículo. O que eu estava dizendo antes, então, sobre ser otimista ou pessimista, é que os pais fundadores pensaram nisso tudo. Então, eles fizeram um sistema que é difícil de mudar justamente pensando nisso. Que as coisas têm que... Tudo que for implantado nos Estados Unidos como lei, como nova norma, tem que haver uma certa aceitação nos dois lados. Então, ele é desenhado para... É um sistema propositalmente emperrado, né? Emperrado, exatamente. O que é bom. Agora, a gente tem um partido, como a gente já falou antes, o Partido Democrata, que são um monte de radicais que tem muito pouco apreço aos Estados Unidos, eles não gostam dos Estados Unidos, eles não gostam do sistema, eles acham que é um patriarcado racista, e eles não veem problema nenhum em destruir isso. Isso é a base do Partido Democrata hoje.
Então, eles podem tentar destruir isso como? Quebrando o filibuster e aí enchendo a Suprema Corte de juiz. A outra ideia que eles chamam que a gente chama aqui de packing the court, outra coisa é pack the Senate, que eles querem criar pelo menos 2 estados com maioria, que seria Porto Rico e Washington, D.C., que seriam mais 4 senadores democratas. Basicamente, você teria uma maioria democrata para sempre e uma Suprema Corte completamente ativista para... Efetivamente, a gente não teria mais Constituição. Agora, o que eu falei antes é o seguinte, o meu otimismo é parte disso que a Ana falou, né? Os senadores, eles têm que pensar, né, no eleitorado dele em casa, que não é tão radical quanto a base do Partido Democrata muitas vezes. E um exemplo é o Manchin, né, que é um senador de West Virginia, que é um dos poucos ainda sãos no Partido Democrata. E foi uma entrevista muito interessante, porque a esquerda fica pressionando ele, né, porque sabe que ele é o cara que está ali entre a destruição completa e a existência dos Estados Unidos, o Manchin ali. E a esquerda fica pressionando ele, e vem, você vai votar para usar o nuclear option, você vai votar para aumentar o número de juízes. E ele falou, eu não tenho nenhuma intenção de acabar com o filibuster, vocês não contem com o meu voto, não contem com o meu voto para aumentar DC, para botar Washington DC como estado, e vocês vão fazer. Aí falaram, e aí, mas aí você vai sofrer pressão. Ele falou, vamos fazer o quê? Vamos fazer campanha contra mim lá em West Virginia? Pô, acho que vai até me facilitar a vida. Ele falou isso. Vai lá um monte de radical fazer campanha contra mim em West Virginia e falar que eu não quero ser radical, que na verdade vocês vão estar me ajudando. Então acho que essa aqui é a esperança.